Oi pessoal, eu tenho visto nas redes sociais várias pessoas comentando sobre se é bom ou não comprar um imóvel próprio para você morar. E várias pessoas estão classificando essa compra como consumo e não como investimento. Esse conceito nasceu do livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro tem muita coisa boa, esse livro tem muita coisa que já ficou ultrapassada, afinal de contas ele foi escrito há muitos anos atrás, e tem muita coisa que se aplica ao mercado americano e que não se aplica ao mercado brasileiro. Mas é muito importante você entender se realmente vale ou não vale a pena comprar o imóvel próprio para você morar. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: imóvel próprio não é nem consumo nem investimento. Imóvel próprio é construção de patrimônio. E o que é isso? O patrimônio é tudo que você tem, são os bens de valor que você tem. Sua casa própria, seu carro, essas coisas são patrimônio. E como eu já disse nos outros vídeos, a gente tem patrimônios intangíveis, que é o nosso capital humano. Se você não sabe o que é capital humano, procura aí no meu IGTV, no YouTube, no Facebook, o vídeo que eu falo sobre capital humano. Então, na verdade, quando você compra um imóvel próprio, você está adquirindo patrimônio. São coisas de valor que vão transformar a sua riqueza. Então, não é bem assim. E vamos fazer um pouco de conta. Eu peguei no site da Caixa e simulei um financiamento imobiliário. O que eu fiz? Eu peguei um imóvel no valor de R$500 mil, você pode colocar lá o valor que você quiser, e a Caixa ela me exige uma entrada mínima de R$100 mil e o financiamento vai ser de R$400 mil. Com as opções que eu coloquei lá, eu tive um juros de IPCA mais 4,25% ao ano. A Caixa tem anunciado que vai fazer empréstimos para financiamento imobiliário com uma taxa de juros de inflação IPCA mais 2,5%. No site da Caixa eu não consegui ver isso, então eu estou utilizando 4,5%, que era a opção que a Caixa me dava. E aí eu calculei quanto é o financiamento, quanto que é a parcela do financiamento. Eu usei a tabela SAC. O que é a tabela SAC? As suas prestações vão caindo. Daqui a pouco eu te explico por que eu usei a tabela SAC. O prazo que a Caixa me deu foi de 270 meses e com esses dados, a primeira prestação é de R$ 3.559 e a última prestação é de R$ 1.511. Na tabela SAC, gente, as prestações vão caindo ao longo do tempo. E eu escolhi a tabela SAC porque essas prestações elas são corrigidas pela inflação. Então, todo mês ela vai subir um pouquinho se a inflação subir e, eventualmente, se a inflação no mês for negativa, ela vai cair um pouco também. Você tem essa vantagem. Então, a sua prestação não deve subir muito. Qual é o risco que a gente tem aí? O risco que a gente tem é uma disparada da inflação e aí, sem dúvida nenhuma, vai nos machucar. No passado, quando a inflação era alta, os salários, de uma forma geral, ficavam ligados à inflação. Então, se a gente tiver uma disparada da inflação, não é assim muito ruim a gente acreditar que os salários vão subir, talvez subam um pouco menos do que a inflação, mas vão subir. Mas como eu estou usando a tabela SAC, e a prestação vai diminuindo, isso aí acaba compensando um pouco. Você paga prestações iniciais maiores, mas depois elas vão diminuindo. Outra coisa que eu fiz foi o seguinte: como eu só estou financiando 80% do valor do imóvel, o imóvel vale 500, meu financiamento é de 400 mil reais, eu peguei e fiz um cálculo simples para ver se eu estivesse financiando todos os 500 mil reais, quanto que eu pagaria. Então a primeira prestação seria 4.448 e a última prestação 1.888. Por que eu fiz isso? Exatamente para comparar com o aluguel. Aí é que está a chave, gente, porque se você não tem imóvel próprio, obrigatoriamente você precisa de um lugar para morar,
você vai estar pagando aluguel. Então, você pode descontar do seu financiamento o aluguel que você pagaria. Eu tenho um apartamento que está para alugar hoje no Morumbi, em São Paulo. Esse apartamento vale mais do que 500 mil, mas eu fiz uma proporção do valor do apartamento e do valor do aluguel. O valor do aluguel de um apartamento de 500 mil reais no Morumbi, em São Paulo, uma região de classe média, média alta, ele vai variar algo em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000, mais as taxas de condomínio, IPTU, essas coisas que você vai ter que pagar. Mas de qualquer forma, no apartamento próprio você também tem que pagar condomínio, IPTU, tudo isso, então a gente não vai considerar esses custos. Vamos nos focar só no aluguel. Então você vai pagar um aluguel, digamos, de R$ 2.800, R$ 2.500. Então, desses R$ 4.500, você já vai abater R$ 2.500. Então, na verdade, o esforço extra que você tem que fazer para pagar o financiamento são R$ 2.000. Porque se sua primeira prestação é R$ 4.448, arredondando para R$ 4.500, você vai desembolsar, na verdade, R$ 2.000. E além disso, gente, tem uma coisa muito importante. Se você é assalariado, tem carteira assinada, você pode abater a sua prestação com o seu FGTS. O que é muito bom, porque o FGTS rende muito pouco. Então você pode abater mais ainda a sua prestação. E essa prestação que você, na verdade, estaria tirando R$ 2.000 do bolso, talvez você vai tirar R$ 1.500 do bolso. Então você está pagando R$ 1.500 para ter o seu imóvel próprio. Além disso, tem um outro detalhe muito importante. Os imóveis no Brasil estão muito baratos. Com a crise tem muito imóvel à venda e você consegue comprar um imóvel num preço muito interessante. Se a gente for comparar os imóveis no Brasil, o preço dos imóveis no Brasil, com o preço dos imóveis em outros países, na Europa, pegar aí países desenvolvidos, Europa, Canadá, Estados Unidos, você vai ver que o imóvel no Brasil é muito mais barato. E tem mais um detalhe, dependendo da região que você está, comprar um imóvel pronto pode sair até mais barato do que você construir o seu próprio imóvel, mesmo com a mão de obra mais barata por causa da crise. O salário do pessoal de construção civil caiu, tem muita gente desempregada, mas você tem todo o trabalho de administração da obra, você tem que comprar material, você tem perda, você tem todo o gerenciamento. Então, gente, os imóveis no Brasil, a gente percebe que eles estão num preço muito bom. E tendo o seu próprio imóvel, o que você ganha? Você ganha a valorização do imóvel. Eu comprei o meu primeiro imóvel em 1982 e já me mudei um monte de vezes, já me mudei de país 3 vezes e estou sempre comprando e vendendo o meu imóvel próprio. E eu vou dizer para vocês, gente, eu nunca perdi dinheiro, até muito pelo contrário, eu ganhei dinheiro comprando e vendendo imóveis. Então, o imóvel próprio, você ainda tem a valorização desse imóvel. Pode ter depreciação também. Acontece muitas vezes que pela mudança da zona da cidade, o bairro que você mora era um bairro nobre e deixou de ser um bairro nobre. Há 80, 90 anos atrás, morar no centro das cidades era uma coisa assim nobre e hoje em dia os bairros mais nobres, eles estão afastados. Isso acontece, a gente tem que ficar atento para essas coisas, mas no médio prazo, no longo prazo, a tendência do preço dos imóveis no Brasil é subir. Exatamente porque nós vamos ter financiamentos imobiliários mais baratos, então mais pessoas vão poder comprar o imóvel. Então, pessoal, cuidado. Comprar o imóvel próprio não é um mau negócio se você consegue uma taxa de financiamento baixa
e as taxas de financiamento baixa estão vindo aí. A Caixa está liderando isso, o Banco do Brasil vem logo depois e finalmente os bancos privados vão ter que acompanhar. Então pense bem, coloque as contas num papel e olha e estuda com carinho. O momento para comprar imóvel não é ruim, imóvel próprio não é consumo, nem investimento, imóvel próprio é patrimônio. E quando você tem o imóvel próprio, você não paga mais aluguel. Se você tem 30 anos, você vai comprar um imóvel, vai financiar em 10, 15, 20 anos. Quando você tiver 50, 60 anos, próximo de se aposentar, o imóvel é 100% seu e você fica livre do aluguel. Essa é uma coisa interessante e que deve ser considerada também. Pessoal, é isso, já sabe. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Manda para a gente fazer conteúdo para você. Obrigado!